Porém, foi a conversão ao redor de 257 a.C. de Asoka, o maior dos imperadores Maurya, levado, como ele mesmo disse, pelo remorso pelas matanças e desgraças que tinha ocasionado, o que converteu o budismo numa força de primeira ordem. Com gravados em rochas e colunas disseminadas por toda a Índia, Asoka difundiu as virtudes budistas da compaixão e da tolerância, e o respeito para com toda forma de vida. Foi graças a Asoka que o budismo começou a sua vocação missionária, difundindo-se aos reinos helenizados, além da Índia, Sri Lanka e Birmânia. Na forma conhecida como Theravada, conservadora e tradicionalista, o budismo se estabeleceu em todo o sudeste da Ásia e, junto com o hinduísmo, foi uma influência formadora nesta região. Aqui ainda se conservam atualmente ruínas de grande beleza. Igualmente importante foi a difusão do budismo em direção norte, ao reino de Kusan, no atual Afeganistão, um grande império limítrofe com as rotas comerciais que uniam o Oriente ao Ocidente, porque aqui surgiu uma nova forma de budismo conhecida como Mahayana, que significa o grande veículo que levará à salvação toda a humanidade. O budismo Mahayana estava mais aberto às doutrinas populares e às práticas locais, sendo uma de suas características os bodhisattvas, os quais, como santos cristãos, podiam ajudar os mortais a se salvarem. O budismo se estendeu rapidamente pelo Tibete e pela Ásia Central, prosseguindo para a China até a Coreia, alcançando o Japão no ano 550 d.C. No Japão se desenvolveu uma síntese das duas religiões, o budismo e o espírito tradicional Shinto. No núcleo central do shintoísmo está a crença no poder misterioso de Kali, o poder sagrado que pode ser reconhecido em todo momento em cada uma das coisas existentes. Nesta época, o budismo tinha perdido seu peso no seu lugar de origem. Hoje em dia não restam praticamente budistas na Índia, e o que persiste é um hinduísmo rejuvenescido e purificado. O budismo realizou um progresso limitado na China, onde se ressaltaram os reis do inferno, sendo cada um dos reis responsável pelo castigo dos diferentes crimes. Mas na China já existiam duas religiões muito enraizadas, o confucionismo e o taoísmo. Os primeiros povos da China mantinham o culto aos antepassados e adoravam os espíritos da natureza. Confúcio, ou Confúcio, nasceu no ano 551 a.C. e não duvidava da realidade do mundo espiritual, mas centrava sua preocupação na conduta do homem. O confucionismo era mais uma religião do que um código ético preocupado pela pureza das religiões humanas, baseadas no amor e no respeito ao próximo. Vivendo na época em que o Império Shu começava a se desintegrar, as reações de Confúcio surgiram da desordem e das injustiças do seu tempo. No século II a.C., o confucionismo foi declarado dogma oficial do Império Qin e permaneceu vigente até a queda da dinastia Manchu, mais de 2000 anos depois. Porém, sempre foi um código da classe média e superior, com limitada atração popular. Muitas coisas tinham sido ignoradas, como os mistérios da natureza, as profundidades das paixões humanas, e esta lacuna foi preenchida pela terceira religião chinesa, o taoísmo. Esta se baseava num livro, o Tao Te Ching, no qual a essência do Tao, o caminho, é expressada em parábolas e metáforas. Este livro é atribuído à vaga figura de Lao Tse. Instava o homem a viver em harmonia com o Tao, e o Tao Te Ching ressaltou a humildade e a passividade. Existem óbvios paralelismos com os ensinamentos do budismo, também com as posteriores ideias do cristianismo, mas, ao contrário de Cristo, Lao Tse não oferecia o consolo de uma vida futura.
Com o tempo, o taoísmo degenerou numa religião supersticiosa de demônios e de magia. Antes se acreditava que Zoroastro, ou Zaratustra, como também é conhecido, tinha vivido entre 600 e 500 anos antes de Cristo, mas agora se crê que poderia ter vivido 1000 anos antes. O zoroastrismo foi o primeiro credo rigorosamente intelectual da história e se converteu na religião do Império Persa. A mensagem de Zoroastro era extensa e abstrata. Ele acreditava num grande espírito Aura Magda, benéfico e bom, enfrentado a outro espírito poderoso, Angra Mainyu, o adversário maligno e ignorante. A vida era vista como um campo de batalha entre o bem e o mal, o caos e a ordem, a luz e a escuridão, com um juízo final e a ressurreição dos eleitos. Ao lado de Aura Magda se encontravam os poderes da luz, do sol e do fogo. E existia uma tradição de altares de fogo e de cultos ao ar livre. A força do zoroastrismo consistia numa clara definição do mal. Isto explica a sua atração entre os muitos povos submetidos dentro do vasto Império Persa. Aqueles que obedecessem aos mandamentos de Aura Magda alcançariam a imortalidade. Zoroastro também acreditava que o fim do mundo chegaria no seu devido tempo e que Aura Magda enviaria um raio do céu para destruir os perversos. Sua belicosidade atraiu os grandes reis guerreiros da Pérsia e posteriormente os imperadores persas sob a dinastia dos Sassáridas. Hoje em dia, o zoroastrismo é praticado pelos Parsis da Índia e por um pequeno grupo de crentes no Irã. O mitaísmo foi um culto que se desenvolveu a partir do zoroastrismo. Adotou a sua belicosidade e o simbolismo central do sol, mas a cerimônia mitóica mais importante era o sacrifício do touro. Era um culto fechado difundido pelos soldados, comerciantes e funcionários civis de todo o Império Romano. Foram encontrados altares em lugares tão afastados como Alemanha, África do Norte e Grã-Bretanha, mas o número dos seus seguidores foi relativamente reduzido. O zoroastrismo também deixou a sua marca no judaísmo e no cristianismo, com relação à luta entre o bem e o mal, as figuras simbólicas entre anjos e demônios e a promessa da ressurreição e do juízo final. O judaísmo se centrava na adoração de um só Deus desde o início, quando Moisés realizou a sua famosa aliança com Javé, ou Jeová, depois do êxodo dos hebreus do Egito, ao redor do ano 1290 a.C. O judaísmo, com o seu profundo código ético formulado nos 10 mandamentos, era a religião tribal exclusiva do povo de Israel, cujo centro foi Jerusalém a partir do século XI a.C. Um de seus momentos decisivos foi quando os judeus foram conduzidos ao exílio na Mesopotâmia, depois do saqueio de Jerusalém e da destruição do templo no ano 586 a.C., pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. 50 anos de cativeiro afrouxaram os vínculos locais do judaísmo e o converteram num credo universal, embora o processo tenha sido iniciado com o profeta Amós no século VIII a.C. Os profetas que tinham conservado a fé durante o exílio interpretaram a lei tradicional, a Torá, de um modo novo, ressaltando a moralidade e a conduta justa mais que a observância e o sacrifício. A Torá consta dos 5 primeiros livros da Bíblia, e os judeus ortodoxos pensam que foram entregues a Moisés no Monte Sinaí. Começa com uma descrição da criação e finaliza com a morte de Moisés, e uma descrição da terra prometida, Israel. Das penas e da aflição do exílio, o judaísmo surgirá como uma potente força religiosa. Javé já não era simplesmente o Senhor dos judeus, mas o Senhor de toda a humanidade. Embora Ciro, o imperador persa, permitisse que os judeus regressassem a Jerusalém para construir o templo no ano 538 a.C., os judeus sofreriam quase continuamente a dominação política e militar de outros povos. No ano 200 d.C., os judeus se disseminaram por todo o mundo mediterrâneo, e no entanto